Oi, gente. Semana passada, ou retrasada, sei lá, tá, vai fazer 2 domingos que eu tive uma crise de autista, né? Coisa de autista, que é tipo aquela. Eu esqueci o nome técnico, mas é aquela explosão. Quando o nosso sistema falha. Nós já não aguentamos. Chegamos no limite e aí a gente tenta fugir, tenta sair do lugar para se preservar. Aí eu tive essa falha. E depois aconteceu numa sexta também. E aí eu tô há uma semana, mais de uma semana, mas principalmente depois dessa sexta, seguindo uma coisa que eu já queria fazer, né? Que é voltar um pouco a ser o que eu era antes, que é ficar mais na minha, mais introspectivo. O, onde eu soube que. Só você sabe, né? Que eu sobrevivi àquele vírus lá, né? De 2020, né? Só que no meu caso foi no início de 2021. Aí quando eu sobrevivi e eu tinha pedido, né? Ou pra mim me curar e, e voltar a ser o que era, ou se fosse pra partir, que eu partisse logo. Não aconteceu nenhum nem outro, né? Que eu voltei sem força, com a respiração fodida. Então eu voltei com mais raiva do que nunca. Então eu tinha prometido pra mim mesmo que eu nunca mais ia mentir. Eu não me imponho a minha verdade, o meu jeito de pensar. Mas se alguém me perguntasse algo, eu ia falar 100%. Que eu sei, passei minha vida toda falando o que queriam ouvir. Mas agora, desde 2021, se me perguntarem, eu falo o que eu penso. Aí tá, né? Aí em 2022 eu descobri meu diagnóstico, né? Percebi que se uma pessoa que recebeu o diagnóstico de autista e conseguiu fazer coisas na vida muito mais além de mim, então se eu que fiz menos, automaticamente eu sou. Aí eu comecei a pesquisar, descobrir sobre autismo, neurodivergência, essas coisas. E aí comecei com o medicamento X, né? Aí tá. Aí recebi o diagnóstico. Aí comecei a ficar, como é que se diz, mais calmo. Aí em 2023, com um psiquiatra, eu recebi o medicamento Y. E aí eu comecei a. Eu sempre fui assim, né? Eu sempre respondo só se me perguntarem algo, se me falarem algo. E eu falo. Mas aí eu também, às vezes, eu de vez em quando sentia que eu poderia falar como se fosse um neurotípico. Aí eu, às vezes, eu acabava iniciando, às vezes eu acabava me metendo. E. Mas isso não é meu natural. Tanto é que depois desses dois episódios de crise, eu percebi que já era uma coisa que eu queria voltar a ser o que era antes, que é ficar na minha, não me importar mais com as coisas. E eu tô me importando menos com as coisas e só respondendo se eu for solicitado. É melhor pra mim, eu me machuco menos, tenho menos crise. E sabe, né, como eu não tenho como escapar da televisão altíssima, né? Durante alguns momentos do meu dia, eu já fico já com o sistema já quase no limite, né? Com tanta bobagem sendo dita. Aí às vezes eu entro em curto-circuito, mas é isso. Eu meio que em 2026 agora, março, meio que eu regredi 4 anos de evolução de comunicação, porém eu tô me sentindo melhor, de certa forma. Porque eu voltei a ser o que eu queria antes, que era não me importar com algumas coisas e ficar mais na minha. Agora eu sinto que eu consegui reaprender a ficar totalmente só mais no meu canto. Eu não fui feito pra tentar fingir ser o que eu não sou. Eu sou assim e pronto. Só quem é neurodivergente vai entender, né? Eu sei que vocês neurotípicos não entendem. Tudo bem, afinal vocês são neurotípicos. Mas eu só queria que vocês entendessem uma coisa. Quem é neurotípico estiver vendo. Assim como você não escolheu como é o seu cabelo, como sua cor de pele, como é o seu olho, eu também não escolhi como é que é meu cérebro. Ninguém escolheu.
Se a gente pudesse ser comum, neurotípico, tolerante a barulho, tolerante à estupidez, tolerante à hipocrisia, à falsidade, igual como as outras pessoas são, a gente ia querer. Se a gente pudesse ter o transtorno da psicopatia, que é poder se fingir que é um personagem para poder avançar na vida, a gente ia querer também. Mas a gente não é assim, a gente é do nosso jeito, verdadeiro e sentido sofrimento com poluição sonora e com falsidade, hipocrisia, essas coisas, entendeu? E aí, e aí a gente não escolhe como a gente reage. Assim como tem gente que ama macarrão, come macarrão, adora macarrão, e tem gente que odeia macarrão. Pois é, você que ama macarrão, consegue imaginar alguém que não gosta de macarrão? Pois é. E você também que não gosta de macarrão, consegue imaginar alguém que gosta? Pois é mais ou menos assim. A gente não tem culpa do que o cérebro tem. E aí, o jeito é viver da melhor forma possível. Bom, é só isso mesmo. Até mais, gente.